Obrigada, Mário. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Então, nós vamos falar sobre um assunto muito empolgante que seguramente vai ser recorrente nos próximos anos em todos os eventos, que é a relação entre o câncer da tireoide e a resposta imunológica a ele. E é claro que a melhor e a mais interessante e excitante perspectiva que decorre desse entendimento que temos tido cada vez melhor de como nós reagimos aos tumores é poder utilizar esse conhecimento para tratar os nossos pacientes. É a imunoterapia. Mas a história da resposta imunológica ao câncer não é nada de novo. Na verdade, desde o século XIX, já se falava na hipótese da semente do solo propício. Já se entendia que, para que uma célula metastática ou uma célula tumoral possa progredir, ela precisa de um ambiente apropriado. E esse ambiente existe já no próprio tumor primário e tem que existir no tumor metastático para que a célula tumoral possa ter condições favoráveis e possa transformar aquilo que fisiologicamente é uma barreira para o seu crescimento numa entidade patológica. E essa relação entre a célula tumoral e o microambiente em que ela se desenvolve e no qual ela progride é um dos assuntos mais interessantes do ponto de vista clínico para nós, porque é um mar de possibilidades de novas abordagens terapêuticas para esses tumores. Nós sabemos que a neoplasia primária, ela sofre imediato reconhecimento e ataque do sistema imunológico e que a célula tumoral precisa desenvolver habilidades específicas para poder sobreviver a esse ataque imunológico, escapar dele e progredir, crescendo e proliferando, invadindo outros tecidos e, finalmente, levando essas células para osso, fígado, pulmão ou linfonodos. De modo que evitar a destruição imune e promover inflamação são reconhecidamente características da célula tumoral, do câncer, características fundamentais para que esse tumor se desenvolva e progrida. E esse conhecimento tem trazido uma série de novas perspectivas relacionadas às próprias células tumorais. Por exemplo, com o aparecimento de drogas capazes de inibir TNF-alfa ou repolarizar e reeducar os macrófagos que estão lá dentro do tumor, assim como uma série de novas drogas que atuam nesse microambiente do tumor primário e ou do tumor metastático, imunomodulando o tecido do nicho de crescimento tumoral. Por exemplo, utilizando anticorpos anti-interleucina 10, anticorpos anti-FOXP3, e eu vou mostrar um pouquinho de como isso acontece na tireoide, inibindo as metaloproteinases que são importantes para que a célula tumoral se descole do tecido, ou inibindo os vasos que vão alimentar esses tumores. Enfim, as perspectivas do conhecimento trazido por essa inter-relação entre resposta imunológica e presença de células neoplásicas é extremamente importante e rico. Mas não é tão simples desenvolver uma imunoterapia. Nós precisamos, antes de mais nada, saber como que reagimos à presença de uma célula tumoral específica, no caso, a célula tumoral tireoidiana. E para fins didáticos, eu vou dividir os próximos slides na resposta imunológica do parênquima adjacente, ou seja, do microambiente do tumor primário, daquilo que acontece dentro do tumor e aquilo que acontece na metástase linfonodal.
Começando pelo parênquima adjacente ao tumor, é bastante conhecido, e eu não vou falar muito sobre isso, porque amanhã a Gisá vai falar sobre a relação entre Hashimoto e carcinoma papilífero, mas essa é uma relação, uma associação muito conhecida de todos nós clínicos, os patologistas cansam de ver elementos inflamatórios crônicos que caracterizam uma tireoidite em volta dos tumores, principalmente dos papilíferos. Cerca de 1/4 dos pacientes com carcinoma papilífero tem uma tireoidite crônica concomitante, principalmente as mulheres e aquelas que têm tumores pequenos e sem invasão, sem metástase linfonodal, tumores de comportamento relativamente benigno. E não somos só nós que temos esses dados, que mostram que a presença dessa tireoidite concomitante está associada a uma menor probabilidade de recorrência, uma evolução mais favorável do paciente. Reunindo 38 estudos com mais de 10.000 casos de carcinoma papilífero, esses autores coreanos mostraram que cerca de 1/4 realmente tem uma tireoidite associada. E, de novo, principalmente mulheres com tumores multifocais sem invasão, sem metástase linfonodal ao diagnóstico. A presença dessa tireoidite de Hashimoto significa uma proteção em termos de evolução. Esses pacientes que têm concomitantemente Hashimoto e carcinoma papilífero evoluem melhor. Por que isso acontece? Nós tentamos entender um pouquinho mais da relação entre o processo crônico inflamatório e o desenvolvimento do tumor. Nesse trabalho publicado há alguns anos atrás, a nossa preocupação foi saber se interleucinas, e aqui em particular nós publicamos os dados da interleucina 10, que se mostrou um elemento de ligação entre a presença de tireoidite e a presença do carcinoma papilífero, de modo que indivíduos que nasciam com uma herança genotípica específica para determinado genótipo de interleucina 10 tinham uma melhor resposta imune quando havia concomitância de carcinoma papilífero e tireoidite de Hashimoto. Então, pode ser que as interleucinas estejam associadas, sejam o elemento de ligação entre uma melhor ou uma pior evolução e uma célula tumoral mais ou menos agressiva. Essa relação parece que existe de fato e ela é até morfologicamente observada, porque existe uma associação entre presença dessa tireoidite linfocítica e a própria característica nuclear do carcinoma papilífero. E aqui nós medimos essas características nucleares do carcinoma papilífero utilizando uma série de técnicas, uma série de equações matemáticas que distinguem um núcleo mais ou menos denso no tumor. Esse é um elemento matemático a partir do aspecto morfológico da célula, chamado cluster proeminence, e que estava associado com a presença da tireoidite, de novo, principalmente em mulheres que evoluíam melhor. E dentro do tumor, qual é a importância da resposta imunológica dentro daquela massa que está se formando? Isso não é muito fácil de se entender. Além de vários elementos estarem envolvidos na resposta imunológica à presença da célula neoplásica, esses elementos têm um comportamento duplo, têm um comportamento não muito fácil de entender. Por exemplo, o mesmo macrófago pode se diferenciar no macrófago de tipo M1, que tem uma ação antitumoral, ou no macrófago do tipo M2, que age favorecendo o crescimento do tumor. E essa diferenciação pode existir em diferentes momentos no mesmo tumor.
Então, não é muito fácil interpretar a presença dessas células imunológicas associadas ao câncer de tireoide. Esses autores da Madison, estudando 11 pacientes com carcinoma papilífero e 7 com tireoidite de Hashimoto, mostraram um dado muito interessante. Na tireoidite de Hashimoto, predominam os linfócitos citotóxicos e os linfócitos T helper, enquanto que no carcinoma papilífero de tireoide, predominam os linfócitos duplo negativos. O que são esses linfócitos duplo negativos? São linfócitos que não expressam nem CD8 nem CD4. São linfócitos que, na verdade, funcionam como linfócitos neutros, que inibem a resposta imunológica, de maneira que a presença desses linfócitos no câncer papilífero transforma aquilo que deveria ser uma resposta inflamatória destinada a eliminar o tumor numa resposta inflamatória crônica não efetiva. Então, essa provavelmente seja uma das razões pelas quais os nossos carcinomas papilíferos evoluem de maneira lenta, insidiosa, pouco agressiva. A resposta imunológica para eles existe, ela não é efetiva, permite que o tumor permaneça e sobreviva, não o destrói, mas ele também não progride, não é tão agressivo como, por exemplo, um câncer de mama, um câncer de pâncreas, outros tipos de tumores. Na verdade, a infiltração de um mix, um pool de células imunológicas está intimamente relacionada a prognóstico. Nós estudamos quase 300 cânceres diferenciados da tireoide, a maior parte carcinomas papilíferos, que nós comparamos com tumores benignos e ainda pudemos estudar alguns linfonodos em relação à presença de linfócitos T, linfócitos helper, linfócitos citotóxicos B, linfócitos Treg, T17, macrófagos, células progenitoras de medula, linfócitos NK, através dos seus marcadores imunistoquímicos ou por fluxometria. E aí, o que nós observamos é que havia um infiltrado que se associava a características favoráveis de prognóstico. Um infiltrado que continha células CD4 positivas, linfócitos T helper, células CD8 positivas, linfócitos citotóxicos, e CD20 positivas, que são linfócitos que têm uma resposta imunológica. Características como o fato desses pacientes serem mulheres, terem tumores pequenos, sem extensão extratireoidiana, com uma sobrevida livre de doença mais prolongada, ou seja, características que eu chamei de favoráveis. Da mesma forma, a expressão de FOXP3, que caracteriza células T reguladoras, está relacionado a tumores menores e sem extensão intratireoidiana, enquanto que, ao contrário, linfócitos CD3 positivos associados a uma resposta imune inefetiva aparecem mais frequentemente em pacientes que têm características não favoráveis, como, por exemplo, a presença de metástase ao diagnóstico, e alguns macrófagos também aparecem nesses pacientes. Eu não posso me deter em tudo aquilo que existe de publicação, essas são 3 publicações apenas do nosso grupo, mas existem muitos grupos estudando a resposta imunológica ao tumor, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos em particular. Por exemplo, o fato de que essa resposta imunológica se relaciona ao próprio perfil molecular do câncer que está se desenvolvendo. Essa resposta imunológica está associada à agressividade maior ou menor. E aqui eu estou mostrando os dados de FOXP3, que é um elemento, um linfócito T regulador muito interessante e que nós mostramos estar expresso no núcleo do carcinoma papilífero, principalmente em pacientes jovens
que tinham linfonodos com frequência, com metástases linfonodais, ressaltando aqui a importância clínica desses achados, porque é possível que a presença de FOXP3 expresso no núcleo tenha relação com aquilo que nós vemos na prática, pacientes jovens com muitos linfonodos, mas com uma boa evolução, com uma resposta imunológica relativamente favorável. Outro elemento muito interessante é o B7H1. B7H1 é uma molécula que, quando expressa pela célula tumoral, sinaliza para o linfócito que está tudo bem, que ele fique tranquilo, que não é para atacar essa célula. A expressão de B7H1 ilude a célula imunológica, esconde o tumor dela. E vejam como tecidos malignos expressam bem mais B7H1 do que tecidos benignos. E existe uma associação entre a agressividade do ponto de vista patológico e a expressão de B7H1, que também é mais importante em indivíduos de faixas etárias mais elevadas. De novo, explicando algumas coisas clínicas, como, por exemplo, a maior agressividade de alguns tumores em indivíduos de idade mais avançada. Outros elementos têm aparecido. A indolamina, por exemplo, ela também está associada com o desenvolvimento de um microambiente imunossupressor no câncer. O FOXP3 também é extremamente interessante. Ele é um repressor transcricional que fisiologicamente previne a autoimunidade. E ele está associado com características de agressividade do câncer. Será que isso na prática tem valor? Nós poderíamos usar esses elementos de resposta imunológica, por exemplo, para distinguir o padrão de evolução dos pacientes? Vejam que, utilizando a expressão de COX-2 e de linfócitos CD8 positivos, eu consigo distinguir evolução de maneira mais clara do que o próprio PTNM clássico. Mais ainda, se eu juntar critérios como o da American Thyroid Association para definir a agressividade com resposta imunológica, eu distingo bem mais claramente esses pacientes. O que eu estou sugerindo para vocês? Que nós, em breve, vamos poder aliar resposta imunológica aos critérios patológicos e clínicos para definir pacientes mais ou menos graves. E no linfonodo? Nós sabemos que para extravasar do tumor primário, sobreviver em circulação, extravasar no tecido metastático e aí proliferar, a célula também precisa escapar de uma série de barreiras fisiológicas. Estudando 25 linfonodos de 7 pacientes com carcinoma papilífero, nos quais, de novo, nós usamos aqueles mesmos marcadores de perfil imunológico e também marcadores de ativação de linfócitos ou de imunoevasão, eu já falei para vocês no COX-2 e no B7H1, nós mostramos que no linfonodo havia uma diminuição do B7H1. Havia, em relação ao tumor primário, também uma diminuição da expressão de COX-2 e uma menor expressão de interleucina 10. Ao contrário, no linfonodo, aumenta o número de linfócitos ativados que produzem granzima. Em resumo, no linfonodo eu tenho mais células imunologicamente ativadas, com menor produção de citocinas anti-inflamatórias e de moléculas de evasão, o que significa uma resposta imunológica mais efetiva na contenção da célula tumoral no linfonodo. Todo mundo já está pensando que isso provavelmente está associado ao fato de que o linfonodo não tem impacto no carcinoma papilífero, como tem, por exemplo, no câncer de mama ou em outros tumores. Muito provavelmente por causa dessas características imunológicas. Em resumo, existe um microambiente favorável no carcinoma papilífero, de maneira geral, com presença de uma tireoidite crônica, que também se associa a características favoráveis, e uma contenção da metástase no linfonodo, graças à ativação de linfócitos e uma resposta imune mais efetiva. O que pode se traduzir
traduzir agora na prática em estratégias terapêuticas, porque existem já uma série de drogas que podem atuar nessas várias fases da progressão do tumor, reeducando ou modificando o microambiente tumoral, primário ou no sítio metastático. Assim como existem várias drogas imunológicas que já são utilizadas, por exemplo, em doenças autoimunes e que poderiam ser aplicadas a cânceres resistentes à iodoterapia ou às terapias atualmente utilizadas bloqueando vias moleculares específicas. Aqui tem uma lista que está relativamente desatualizada dessas drogas, e eu só vou chamar a atenção para as drogas que já estão em uso em doenças autoimunes, como, por exemplo, o anticorpo anti-CTL4. É possível que nas próximas edições aqui desse meeting a gente já venha conversar sobre esse tipo de droga que talvez não cure o câncer de tireoide, mas o transforme numa doença crônica, manejável, como já acontece com outros cânceres e com muitas doenças autoimunes. Muito obrigada a todos pela atenção.